Olá, gente, continuando, esses vídeos sobre a COP, como é importante você se aplicar o inscrito, você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, tá bom? E vamos falar do governo Lula, e o COP30. Qual a expectativa do governo Lula na COP30? A expectativa do governo Lula na COP30 é consolidar o Brasil como protagonista global da agenda climática e como mediador entre o Norte e o Sul global. O país chega a Belém com a missão de mostrar resultados concretos em transição energética e proteção florestal, e de reforçar seu papel político como anfitrião de conferência. O discurso do presidente Lula durante a cúpula de líderes deixou clara a estratégia brasileira de defender uma transição energética justa, capaz de equilibrar o avanço das energias renováveis com a valorização dos combustíveis sustentáveis. O governo aposta no compromisso de Belém pelos combustíveis sustentáveis, o chamado Belém 4X, ou 4 vezes, como uma vitrine desse posicionamento. A iniciativa co-patrocinada por Brasil, Itália e Japão busca quadruplicar o uso global de combustíveis sustentáveis até 2035 com o acompanhamento anual da Agência Internacional de Energia, AIE. Na visão do Planalto, a eletrificação sozinha não é suficiente para descarbonizar setores intensivos como transporte pesado e indústria, e por isso o país aposta em hidrogênio verde, biogases, biocombustíveis e combustíveis sintéticos como parte da solução. Ao mesmo tempo, o governo quer usar a COP30 como consolidar o TFFF como um modelo inovador de financiamento climático. O fundo proposto pelo Brasil busca gerar recursos de forma permanente para países que mantêm suas florestas em pé, com base em investimentos de renda fixa e não de doações. O anúncio de aportes de mais de 3,5 bilhões foi recebido como um sinal político importante de que o país pretende transformar a conservação em oportunidade econômica, mas o governo também enfrenta críticas e dilemas. Organizações da sociedade civil alertam que apostas em combustíveis sustentáveis não podem substituir o esforço de reduzir o uso de petróleo, sob o risco de adiar a transição energética. Além disso, o licenciamento de blocos de petróleo na margem equatorial poucos dias antes da conferência gerou cobranças de ocorrência em relação ao discurso de descarbonização. O sinal político do discurso de Lula é muito positivo ao colocar na mesa o que deve ser o tema central da COP30, implementar a decisão de Dubai de abandonar os combustíveis fósseis, diz Cláudio Ângelo, o coordenador de política internacional do Observatório do Clima. Internamente, o Palácio do Planalto vê a COP30 como uma oportunidade de reafirmar o Brasil como ponte diplomática e de projetar imagens do país como líder dessa transição energética, que não exclui países em desenvolvimento. A expectativa é que Lula use a conferência para pressionar os países ricos por mais financiamento climático e por mais regras mais justas de acesso ao crédito verde, reforçando o papel político que o Brasil quer desempenhar nas próximas décadas. Sabemos que será difícil avançar nesse tema, mas uma COP30 que não fala de fósseis falha em seu propósito. As palavras importam. E Lula, como anfitrião, deu à presidência brasileira o mandato político de que precisava, acrescentar Ângelo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, caminha ao lado do presidente Lula durante a abertura do plenário da Cúpula do Clima em 2030, que aconteceu agora, em 6 de novembro de 2025, como vocês podem ver na imagem, gente? Então, é muito importante que vocês venham
assim, de uma forma conclusiva, né, o governo Lula, como o governo Lula enxerga esse evento, a duração desse evento, né, e todo o governo Lula, como ele vê, né, e como ele pretende, né, ampliar essa questão de crédito verde no país, né, para que o Brasil, que é anfitrião do evento, seja palco, né, do cenário climático no mundo global, né, gente? A gente não está falando só do América Latina, mas do modo global, né, que o Brasil desempenhe isso, tá bom, gente? Até a próxima.